Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Me desculpe, eu fiquei ausente por um tempo devido ao meu trabalho, ficou um pouquinho mais difícil de gravar os vídeos aqui, mas finalmente consegui voltar. Agora nós vamos ter um pouquinho mais de frequência de vídeos aqui no canal, tá? É, Antes de mais nada, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha. Se não curtiram, também pode dar um like e também não se esqueça de se inscrever aí no canal, beleza? Vamos lá, o que nós vamos ver aqui hoje? Nós vamos fazer algumas manipulações de dados, tá? Toda a parte de transformação com join, criar coluna, renomear coluna, toda essa parte de tratamento de dados usando o PySpark aqui dentro do Databricks, tá? Nós já tivemos vídeos aqui no canal onde nós mostramos toda essa parte de interface do Databricks, também como fazer a leitura de dados usando, né, uma API de estoque, também fazendo leitura de dados a partir de uma conexão que nós fizemos com o Azure Data Lake. Só que nessa série de vídeos que nós vamos criar aqui de toda essa manipulação, nós vamos ter um pouquinho mais de... Vamos trabalhar mais dentro do Databricks, tá? Não vamos criar nenhum tipo de storage, não vamos criar nenhum tipo de conexão, nós vamos trabalhar diretamente com os nossos recursos que nós temos aqui. Esse aqui, Databricks Community, então se você vir aqui, ó, Databricks Community, tá? Você vai ter essa opção aqui, e aqui você vai ter a opção de fazer o cadastro também. Fazendo o cadastro, você vai ter acessar, você vai acessar essa mesma interface que eu estou aqui. Databricks mudou o layout dele, tá? Databricks mudou de novo. Então, se vocês olharem no vídeo que eu postei anteriormente, com base no layout aqui, já mudou um pouquinho, tá? Então, você está vendo que o Run All está aqui, aqui você tem as opções dos clusters, né? Que você tiver mais de um, tudo. Se você tiver num ambiente corporativo, você vai ter aqui a opção de SQL, dentro do módulo de SQL você tem mais alguns recursos. Eu vou criar um cluster lá no meu Azure, na minha conta pessoal do Azure Databricks, para te mostrar para vocês como é que o Azure Databricks fica aqui a partir do momento que você está dentro de uma conta Enterprise, né, ou da tua empresa. Tá? Mas não é tema para esse vídeo de hoje. Aqui, então, o que nós vamos fazer? Aqui eu já tenho, né, aqui as bibliotecas que estão aqui já importadas. Tem um código de leitura aqui e um código para salvar a tabela aqui no Metastore, tá? O que é o Metastore aqui? O Metastore basicamente está aqui, tá? Então esse aqui é o nosso Metastore. Então tudo que a gente salva, a gente pode criar um database aqui, tá? A gente pode deixar com um padrão, salvar tudo aqui no padrão, mas nós vamos criar um database aqui para poder salvar os dados no qual é a tabela final no qual nós vamos trabalhar, tá? Então, Compute Workflow aqui serve para... É que aqui, nessa versão, ele não vai te dar a opção, né? A não ser que você tenha uma subscrição para poder acessar aqui. Só que no caso, não vamos precisar trabalhar com essa etapa, né? De criar um job aqui, que ele fique rodando, até porque a versão community não permitiria que nós fizéssemos isso. E aqui, o que nós vamos fazer nós temos os database aqui, que é o file store o file system do Databricks, né, que é o DBFS. Então, eu clicando aqui, eu consigo ver a minha estrutura de diretórios. Eu volto uma aqui, ó, eu consigo ver a minha estrutura principal. Então, o MNT, tem o temp, enfim. Só que no caso, nós vamos usar aqui o file store, tá? Tables, e é isso que nós precisamos. Eu tenho alguns arquivos que eu salvei aqui no vídeo que falamos sobre a parte de estoque, né, de ações. E aqui nós vamos fazer o upload dos arquivos que vamos precisar. Então, a primeira coisa, upload aqui e aqui, dando um clique aqui, ele me manda para o diretório local da minha máquina. O que eu vou fazer? Eu tenho todos os meus dados aqui em downloads, tá? No caso aqui, nós vamos trabalhar aqui com o PySpark, como eu já comentei aqui, tá? Vamos importar esses arquivos aqui, vamos trabalhar com esses arquivos aqui de todos eles, né? Estão relacionados a um marketplace. Então, vamos fazer algumas explorações nesses dados para entender o que nós temos dentro, para poder fazer os relacionamentos, tudo. Embora, se eu vier aqui, entrar aqui no nos meus dados, eu tenho um modelo relacional desses dados, tá aqui, tá? E vou disponibilizar tudo isso, vai ficar no link aí na descrição do vídeo, vai ficar disponibilizado para vocês.
bem como a versão do código. Então, conforme nós vamos evoluindo aqui, eu vou disponibilizando para vocês versões do código. Então, vai ser versão 1, que é a parte de leitura, que é o que nós vamos fazer aqui, que é o import. Então, vamos criar alguns notebooks. Aí, depois, vamos para a versão 2, que é a parte de manipulação, ou explora, que a gente vai começar a explorar os dados e criar depois todo desenvolver nossas métricas, fazer os relacionamentos das tabelas, tudo. Então, nós vamos trabalhar ali com algumas versões, tá? Então, isso aqui pode demorar um pouquinho para ele importar, tá? Porque nós estamos trabalhando numa versão do Databricks que não é uma versão de empresa, não é um cluster muito grande ali, né? Então, tende a demorar um pouquinho, mesmo que os arquivos não sejam tão grandes, né? Então, demora um pouquinho aqui. Então, só esperar finalizar essa etapa e nós continuamos lá com a parte de importação dos arquivos, tá? Então, só vou esperar um pouquinho até ele finalizar e nós passamos para a parte de importação. Bom, terminou aqui de fazer o upload de todos os nossos arquivos. Agora vamos dar um done aqui. Bom, temos todos eles aqui, né? Agora nós vamos para a etapa de importação de cada um deles, tá? Bom, se eu voltar aqui na Workspace, eu tenho o meu notebook aqui, tá? Provavelmente vocês vão estar aí na Workspace no início, tá? Users, e aqui vai ter o usuário de vocês, tá? Então você pode entrar aqui e criar uma... Entrando aqui, você pode ter uma estrutura de diretório. Eu criei aqui My Notebooks, tá? Essa pasta eu criei aqui. Pode vir aqui, clicar com o botão direito, Create Folder, Library, enfim. No caso, foi criar uma pasta aqui, e aí dentro dessa pasta, My Notebooks está aqui, tá bom? E aqui tem o importa tabelas, que é exatamente o que a gente está trabalhando aqui. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, a parte as bibliotecas que nós vamos precisar, tá? Então, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Então, aqui tem as bibliotecas, tá? Então, Spark, SQL, trago todas as functions que eu tenho aqui, todas as funções. Da types, todos os tipos, e da Windows, todos o Windows aqui, tá? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar com a parte de importação. Então, o que nós temos ali, deixa eu diminuir aqui um pouquinho de novo, nós temos aqui, né? Se eu vier aqui, nós temos a Orders, Dataset, nós temos aqui a Product, nós temos todas essas. Vamos começar aqui pela Orders, né? Então, qual que é a melhor forma da gente fazer essa etapa aqui? É vir aqui, clicar nesse botãozinho e dar um Copy Path aqui. Ele vai abrir uma janelinha para a gente. O que nós precisamos de todo esse diretório aqui, tá? Eu vou copiar, mas lá a gente só precisa desse File, Store, Tables e o nome aqui do arquivo, tá bom? Vou dar um Close. Vou voltar aqui para o notebook. Vou vir aqui, e vou só substituir aqui, tá? E tirar, claro, esse cara do início. E aí, eu vou chamar esse data frame aqui, vou chamar ele de df underline orders, tá? São os meus orders aqui. E o que nós temos aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir aqui um pouquinho só para ficar mais visível, para que eu consiga pegar essa parte. Eu vou vir aqui, e aqui você tem algumas opções, né? De copiar a célula, exportar a célula, colar, adicionar uma célula acima ou abaixo, mover, né, ela para cima ou para baixo. E aqui vocês têm essas opções aqui. Essas opções aqui, Show Title, eu consigo fazer e adicionar comentários aqui em cada uma dessas células. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, importação das bibliotecas, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui também e vou colocar aqui Show Titles, importa tabela de pedidos, certo? Chamei ele de Orders e aqui o que nós temos? Nós temos o seguinte aqui. Aqui nós temos o Spark, né? Claro, estou falando que eu vou ler aqui. A partir do momento estou usando o Spark para fazer uma leitura e coloco o formato,
Qual que é o formato que eu quero ler? CSV. Options. Na Options aqui eu posso definir o meu arquivo, ele tem cabeçalho e trago o info esquema dele. É o que? A infer esquema dele, true. E download da onde está o meu arquivo, tá? E aí, se eu quiser dar um display para saber o que veio aqui, o comando display é só para mostrar, né? Dá um display nessa tabela aqui que eu estou importando. Então, se eu der um Shift Enter aqui, ele vai começar a fazer a leitura dos meus dados. E eu tenho aqui a minha tabela, tá? Aqui, Order ID, certo? O meu Customer ID, que é a minha chave de relacionamento com a minha outra tabela. Eu tenho aqui o meu status, que ele vai ser importante para que a gente capture o último status do pedido, né? Saber qual que é o último status desse pedido. Ele já foi entregue? Ele está faturado? Ele ainda está em passo de aprovação? Então, para a gente também ter essas métricas, tá? Vindo mais um pouquinho para o lado, a gente tem aqui quando que esse pedido, né? Quando foi a compra, quando esse pedido foi aprovado e quando ele foi para entrega, né? Quando ele foi entregue, a data, nós temos todas essas datas aqui. Tudo isso daqui vai ser importante para que a gente consiga trabalhar com a parte de para todas as métricas que nós vamos definir aqui, tá? E se eu vier aqui um pouco mais para cima, aqui eu tenho a opção de plotar isso também, né? Show, mostrar isso dentro de um dashboard. Então, dentro de algumas métricas que nós vamos definir aqui, nós temos a opção de sair com a base e plotar isso no dashboard aqui mesmo. Nós vamos fazer isso, tá? Depois que nós fazemos todas, quando fizermos todas as transformações, vamos fazer isso. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com a parte da importação aqui, tá? Então, importa a tabela de pedidos, ok. Certo? Bom, agora eu estou dando um display aqui, vou deixar esse cara comentado, só colocar aqui esse, esse sinal aqui, né, que é atrás, o jogo da velha, enfim. Então a nossa tabela order está aqui, certo? O que nós podemos fazer aqui em cima? Podemos vir aqui, criar uma célula nova e falar assim, ó, que essa célula nova, ela vai vir aqui e vai criar, né? Então aqui, ó, cria database. Por quê? Todas as nossas tabelas nós vamos jogar dentro desse database. E aqui a gente vai começar a trabalhar com de uma forma um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar e colocar um percentual SQL aqui. O que que isso aqui significa? Isso aqui significa que eu vou começar a trabalhar agora com linguagem SQL. E aí eu coloco aqui o meu create database e coloco aqui, ó, mkt, vou colocar underline ou list, tá? Ponto e vírgula aqui, enter. E aí o que vai acontecer? Ele vai criar esse database para mim, tá? Aqui. Então, se eu vier aqui agora, eu tenho o mkt ou list. E todas as nossas tabelas, tá? Origens, nós vamos trabalhar aqui, tá? Beleza. mkt origem, o list tá aqui. E o que nós vamos fazer aqui, ó, é o seguinte. Nós vamos fazer um read dele, tá? Ele está feita a leitura aqui. E também nós vamos escrever ele já direto no database. Então, vou pôr um ponto .write aqui, tá? Ponto .write, ponto .mode. Vou colocar aqui que ele vai ser do tipo overwrite. Overwrite, tá? E agora eu vou dar com ele um save as table, para ele salvar como tabela, e aí eu coloco o nome da minha tabela aqui, ou seja, database e a tabela. Então, database vai ser esse daqui que nós acabamos de criar, vou colar ele aqui, e o nome da tabela, a gente vai definir como mkt, vamos chamar ele de olist, e vamos chamar essa daqui de orders, tá? E vamos seguir esse mesmo exemplo para as outras. E aqui o que ele vai fazer aqui agora
é escrever esse cara lá no database com esse nome de tabela aqui. E aí nós vamos manipulando essas tabelas, tá? Ao invés de ficar importando toda vez, a gente vai pegar e usar as tabelas que nós já definimos ali dentro do... e já criamos dentro do database. Então, se eu executo isso daqui agora, o display está comentado aqui, então provavelmente ele não vai me trazer nada, tá? Eu vou apagar isso daqui que a gente já utilizou ali em cima. Don't show this again, ou seja, toda vez que você for deletar, ele vai confirmar para você se você realmente quer deletar. Eu coloco isso porque não precisa, porque eu sempre vou deletar e não precisa confirmar nada. Então, beleza. E aqui agora o que ele está fazendo? A leitura e também a escrita, certo? Isso aqui é só uma forma de formatação, tá? Tem outras formas de você trabalhar com isso também. Então, um exemplo, se você não gosta, isso aqui não é uma visão muito boa para você, você pode pegar e fazer simplesmente isso daqui, ó. Colocar tudo numa linha só, tá? E aí, você quer jogar esse cara aqui para baixo, né? Para baixo do read ali, por exemplo. Então, você coloca ele ali, embaixo do read, tá? Isso aqui é só uma outra forma. Aí você vai jogar esse cara ali para cima, tudo isso daqui ali para cima. E aqui, ó, você vai colocar essa barrinha aqui, porque ele sabe que esse cara aqui é uma continuação desse daqui de cima. Então, essa é uma outra forma com qual você pode trabalhar também aqui com os códigos, né? Você pode jogando eles para baixo, uma forma de organização, né? Por assim dizer. Pode jogar ele aqui, aqui, ó, joga esse cara para cima, aí põe esse daqui para baixo também. Isso aqui é só uma forma de organização, tá? Aí você vai ter que ir colocando as barrinhas ali depois que você terminar de organizar tudo, jogar tudo para baixo, né? Então, aqui eu só estou fazendo assim só para mostrar para vocês que existe também essa forma, né? De você pegar e organizar o seu código aqui. Tem algumas pessoas que preferem dessa forma aqui, que é muito mais fácil de ler tudo. No entanto, para mim, hoje, né, que já trabalho com isso tudo, eu sempre faço dessa forma aqui, que é muito mais legível, né? Muito mais fácil para ver, tá? Mas isso é uma opinião minha. Vamos lá. Beleza, aqui a gente já trouxe a orders. Vamos abrir um novo aqui. Vamos ver quais são as outras que eu tenho aqui. As outras tabelas. Então, vou vir aqui, né, mostrando, né? Ele já trouxe aqui a tabela. Aí o que você pode fazer? Você pode abrir essa tabela também. Como? Você pode vir dar aqui. Eu prefiro fazer assim, tá? Abrindo uma nova aba, fica mais fácil a visualização. Aí ele vai abrir aqui, porque aí ele não fecha o notebook que você tem aqui. Se você clicar aqui, ele fecha e abre a tabela, enfim. Mas aí você pode ter essa opção de abrir uma nova aba. E aí ele vai trazer aqui para você o esquema, né? Tipo, quando essa tabela foi criada, a última modificação dela, ela está particionada ou não. Você pode criar essa partição aqui também, tá? Então, só que no caso da nossa tabela ela não tem. Número de arquivos gerado a partir do momento que a gente fez a importação foram 5. Tamanho dessa tabela. Aqui a gente tem todos os campos e o tipo de cada um deles. Se a gente tivesse partição ia aparecer aqui. E um sample da tabela. Tá? Então, para você ter aí as informações da sua tabela criada também. Beleza? Então, faz isso para as outras tabelas também, que são os outros arquivos que vão aparecer aqui, né? Que você tem aqui. Todos esses arquivos, lembrando, eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Mostrei aqui para um, faça para os outros. Segue esse exemplo aqui do MKT. Vamos trazer essa de itens aqui também. Ó. Vou copiar o path, copiar ele aqui. E aí só para vocês terem uma ideia de como funcionaria, né, todo o cenário para uma outra tabela. Então, vou colar isso daqui aqui. Vou vir aqui. Show title. E aqui, ó, eu vou falar que isso aqui importa tabela de itens, tá? E eu vou só copiar isso tudo aqui, jogar isso aqui para baixo. Jogar para baixo, tá? Eu vou tirar esse df orders aqui, porque esse aqui eu vou usar depois. Como eu já estou lendo e salvando no database, eu não vou precisar
armazenar ele, porque a gente vai fazer a leitura desse cara depois para a gente começar a fazer as manipulações, tá? Então aqui, vai vir aqui, eu vou tirar isso aqui também. Aqui a leitura continua a mesma coisa, o formato é o CSV, Option, tem o cabeçalho, e aqui vai mudar o nome do arquivo, né? Então só vou pegar e tirar aqui e mudar o nome do arquivo. Nome do arquivo e, claro, nome da tabela. Essa não é mais itens, essa aqui, essa não é orders, essa é itens. Certo? Essa daqui é a itens. Então, agora, rodo esse cara aqui. Aqui, ó, na opção de execução, você tem algumas opções também, né? Então, um exemplo. Aqui você pode rodar todos os notebooks daí para cima, né? Então, até chegar nesse notebook, ele vai rodar lá de cima para baixo, né? Ou você pode rodar desse ponto para baixo. Se digamos que você tenha vários outros notebooks para baixo, ele roda todos daquele ponto para baixo. Então, você tem essas opções aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, Shift Enter, ele executa. Você pode simplesmente vir aqui e dar um Run Cell. E aí ele me deu um erro aqui. Vamos ver a sintaxe do erro. Ele está falando aqui que ele me deu um erro na sintaxe do meu arquivo. Bom, eu já enxerguei o erro, tá? Para mim já está muito claro, mas às vezes não fica tão claro assim o erro que ele está dando, né? Tipo, ele não fala para você que o erro aqui, ó, é porque está faltando uma aspa. Ele não te fala isso. Então, às vezes você precisa enxergar aqui no código, ler o código todo de novo, entender quais são as sintaxes de cada um deles. Claro, tudo isso aqui fica entre aspas, tudo. É necessário fazer isso porque às vezes o erro não é muito claro aqui, tá? Ele não te dá aqui o que realmente está faltando ali no código. Então, vou vir aqui, executo. E agora ele está lendo a minha tabela de itens e já vai salvar ela lá dentro do nosso database, tá? Salvou ela lá. Então, se eu vier aqui em data, eu tenho aqui a minha segunda tabela, que é a tabela de itens, ok? Aí entra a questão, que eu já vou passar aqui para vocês exatamente como nós vamos trabalhar no próximo vídeo, né? Que é a parte da leitura das tabelas para começar a parte de manipulação delas. Então, quando nós formos ler essas tabelas, eu vou colocar, por exemplo, vai ser tipo, no início, né? Nós vamos ter um import lá das bibliotecas, como nós temos ali, mas nós vamos ter um cenário assim. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Ó. Então vai ser a df, vou chamar ele de df underline orders, ok? E esse df.underline orders vai receber o meu spark.table, certo? E aqui no meu spark.table eu vou fazer a leitura aqui, entre aspas, simples ou duplas, enfim, como você quiser, desse cara aqui, né? Vamos pegar a orders aqui, a orders. Colocamos ele aqui. Legal. Aí eu posso pegar esse df orders e dar um display, o df orders ponto display nele aqui, tá? E aí aqui, se eu rodar esse cara aqui agora, você vai ter aqui a tabela, ok? Um detalhe, poderia dar um display aqui? Posso dar um display aqui, mas você deve tomar muito cuidado ao fazer isso, porque uma vez que você dá um display aqui, ele não vai armazenar mais aqui dentro desse df orders esse atributo, toda aqui, né, a tabela, como se você estiver criando um data frame aqui, data frame Spark. Ele não vai permitir mais que você faça mais nada, só desse display. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse df orders que eu tenho ali, ó, vamos pegar esse df orders, ó, df underline orders ponto filter, para fazer um filtro povo aqui, tá? Pegar minha coluna, isso aqui tudo eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Orders, status, igual a delete
deliver. Então, por exemplo, se eu tentar rodar isso aqui agora, ele vai me dar um erro. Por quê? Ele vai falar aqui, ó, não existe o atributo para esse data frame. Por quê? Porque aquele só é um display. Tá? Por mais que eu tenha esse igual aqui de atribuição, ele só vai atribuir um display. A partir do momento que eu tenho esse display aqui, ele não considera mais nenhum outro tipo de atributo que eu possa utilizar nesse cara. Agora, se eu tirar esse display daqui e executar esse cara, aí sim ele vai fazer o filtro para mim. E aí, ó, aqui sim eu posso colocar o display. Ó. Ou se eu estiver fazendo diretamente, colocando esse filtro aqui, eu posso pôr um df.display depois. Tá? Isso daqui para mim funciona agora. Agora eu tenho um filtro aqui, está só delivery. Legal? Só toma cuidado com isso, mas durante os próximos vídeos nós vamos ver nessa parte também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo nós já vamos começar a parte de manipulação. Faça as importações aí. Eu vou disponibilizar esse código para vocês aí na descrição do vídeo, vocês podem fazer download. Ele vai estar totalmente pronto, tá? Com todas as outras importações também. E no próximo vídeo a gente já entra fazendo a parte da leitura das tabelas e fazendo a exploração para poder fazer os relacionamentos. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.